favor, esse tema da pedofilia é muito importante a gente te ouvir também como mulher. Eu já falei um pouco aqui, mas eu queria que você amarrasse para a gente, por favor, porque tem essa questão que o Edu trouxe, tem a questão que já foi levantado, que era um projeto social que estava acontecendo ali, e ele, como uma autoridade, tinha que ter denunciado, tinha que ter feito alguma coisa e não fez. Então, rapidamente, para a gente amarrar, a gente queria te ouvir, Cris, por favor. Não, eu estava aqui esperando uma chance de falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que deve indignar a todos. E são 2 pontos. O primeiro é esse que você falou, exatamente essa é a questão. Ele, como autoridade, se ele viu uma situação de exploração sexual infantil, é óbvio que ele tinha que fazer alguma coisa. Que providência ele tomou? Essa é a pergunta, né? O que o senhor, como autoridade, fez para impedir a exploração sexual de crianças e adolescentes? Primeiro ponto, ele não tem resposta para isso. Isso precisa ser enfatizado o tempo todo, né, nesse período que resta de campanha. Essa é uma coisa. A outra coisa, só para deixar aqui com uma observação, né, em toda essa história repulsiva e asquerosa, é a seguinte: ali era um projeto social, naquele dia estava tendo uma atividade em que as meninas se arrumavam, né? Isso faz parte, inclusive, né, com essas pessoas que saem dos seus países em situação desesperadora. Isso faz parte, inclusive, do processo de resgate da autoestima, né? Isso é cercar essas meninas de afeto e atenção. O Bolsonaro tem uma mente tão pervertida, tão depravada, né, que ele enxergou nisso, né, uma cena de prostituição. Eu não duvido que ele tenha visto dessa forma, porque a mente dele é pervertida, né? É como a Damares, né? Essas pessoas têm um processo, elas vivem imersas nessa depravação mental, né? O tempo todo imersas nessas perversões sexuais. Isso talvez realmente só Freud para explicar uma coisa dessa. Então ele viu, isso eu não duvido, ele viu naquela cena absolutamente afetuosa, de carinho com aquelas meninas, ele enxergou uma cena de prostituição, né? Então, essa é uma outra característica da perversidade do Bolsonaro e de pessoas que o cercam, como Damares. Veja o caso aqui do Pedro Guimarães envolvido naquele mega escândalo de assédio sexual, né? Isso me leva a pensar quantas outras situações não acontecem com pessoas desse governo que a gente não sabe. Talvez um dia a gente saiba. A gente vai percebendo isso, né, exatamente nesse tipo de situação. É um assunto grave, precisa ser cobrado, afetou a campanha, tanto que levou o Bolsonaro a fazer aquela live de madrugada, a primeira-dama a se manifestar, mas nenhum deles, nenhuma resposta até agora foi convincente, simplesmente porque eles não têm resposta. Bolsonaro não tem resposta a uma pergunta simples e objetiva: o que você fez para combater a exploração sexual infantil? O que você fez para evitar que aquelas meninas permanecessem numa situação de exploração sexual infantil? Não fez nada. Primeiro, porque não era uma situação de exploração sexual. Segundo, porque ele não se importa com isso, porque ele tem essa mente, de fato, pervertida, asquerosa, repulsiva e repugnante. Bolsonaro é tudo isso, é uma figura repugnante.